Voltamos, Brasil. WhatsApp liberado. Agora nós vamos esclarecer dúvidas na área previdenciária, viu, gente? Eu sei que quando entra esse tema é muito difícil. E ninguém melhor do que ela, Patrícia, doutora Patrícia Evangelista, que esclarece sempre nossas dúvidas com uma linguagem bem simples que a gente consegue entender. Porque quando fala da previdência, fica cada vez mais difícil, né, maravilhosa? Seja bem-vinda. Nani, que prazer estar de volta ao programa, trazendo um tema tão interessante. Só se fala em planejamento previdenciário agora. E aí, amiga, ó, planejamento previdenciário é um estudo jurídico previdenciário prévio de organização pré-aposentadoria, cujo objetivo é proporcionar a busca do melhor benefício. Isso mesmo, Nani. Na verdade, para que serve o planejamento previdenciário? Para que a pessoa consiga, quando for se aposentar, ter o melhor benefício. E isso a gente diz sobre todos os aspectos. Para verificar o tempo trabalhado, para verificar se as contribuições sociais estão vertidas corretamente, para verificar em qual regra de transição que você está inserido, qual é a melhor opção, quando vale a pena se aposentar, em que data, sobre que aspecto. Você pode solicitar, por exemplo, tempo trabalhado em outro regime para a Previdência Social, assim como você pode carregar o período da Previdência Social para outro regime. Uma pessoa que, por exemplo, é servidora pública, ela tem que carregar de um período para o outro e optar pela melhor aposentadoria, ou muitas vezes até alcançar 2 benefícios de regime diferente. Consegue? Consegue. Em que casos? Porque assim, por exemplo, a pessoa foi servidora pública um período, e um período ela foi seletista. Aí ela continua contribuindo para o INSS e se mantém como servidora pública efetiva. Ela poderá ter direito, se ela fizer um bom planejamento, às 2 aposentadorias, porque são regimes distintos, e ela preenchendo cada um dos regimes, ela poderá se aposentar da melhor forma possível e ter 2 aposentadorias de 2 regimes diferentes. O que a gente não pode ter é 2 aposentadorias do mesmo regime. Mas se for regimes diferentes, no qual você contribuiu para instituições diferentes, você terá direito. Então, por isso, é tão importante fazer o seu planejamento previdenciário. O que faz esse planejamento? Quando começa já? Então, você pode fazer o seu planejamento independente da sua idade. Você pode já, desde o início da vida laborativa, já planejar sobre quanto você vai contribuir, de que forma você vai contribuir para ter o melhor benefício lá na frente. E independe se a pessoa tem 30, 40, 50 anos. O planejamento pode ser feito a qualquer tempo, a qualquer momento. E o que é interessante? Porque muitas vezes a pessoa pergunta assim, tá faltando 5 anos para eu poder me aposentar. Vale a pena elevar o meu nível contributivo para que quando eu for me aposentar daqui 5 anos ter um melhor benefício? Sim, vale a pena. Quantas que são olhadas as últimas? Então, na verdade, hoje, a legislação é a mesma que vale desde 99, né? Então, é calculado sobre a média de tudo que a pessoa contribuiu, de julho de 94 até a data que ela faz o requerimento. Sim. E hoje, o cálculo é feito sobre a média de 100%. E é por isso que o planejamento é tão importante, porque vamos lembrar que na lei antiga, Nani, lembra que a gente vinha aqui, conversava, falava, explicava? Eles pegavam 80% das maiores contribuições. Sim. Então, uma parte do período contributivo podia ser mais baixo, porque não influenciava no valor do benefício. Eles pegavam 20% das menores e excluíam. E agora? Na lei nova, eles pegam 100%. Então, tem que estar sempre na mesma base. Agora, se você for realizar recolhimentos em valores menores, isso vai ser computado no valor do seu benefício lá na frente. Então, é por isso que é tão importante você fazer o planejamento muito bem feito, porque você vai saber exatamente sobre qual valor contribuir, de que forma contribuir para impactar no valor que você vai receber lá na frente. E olha que interessante, o planejamento, ele não trabalha só com valor, ele trabalha também com a possibilidade de verificar que tem um erro no seu cadastro, no INSS. Então, tem algum vínculo que vai analisando tudo, né? Vai analisando tudo. Então, verificou-se que você trabalhou numa empresa
que você teve o desconto das contribuições sociais e que não foram repassadas à Previdência Social. É algo que você já pode corrigir agora, para quando você for dar entrada no seu pedido de aposentadoria, já está tudo perfeito no sistema. Ah, trabalhei numa empresa que o vínculo aparece, mas já tem alguns meses de contribuição que foram descontados do meu Elerite e não foram repassados à Previdência Social. Então, você pode pegar um documento na empresa chamado Relação Financeira ou Relação de Salários de Contribuição, pedir para ser inserido no seu cadastro, para que na hora que você for se aposentar, você não ser prejudicado. Por que não ser prejudicado? Porque se no período básico de cálculo você tiver o vínculo, mas não tiver o recolhimento, o INSS lança o salário mínimo. Então, e se a empresa faliu? Se a empresa faliu, a gente pode tentar se utilizar da relação, das alterações salariais que estão descritas na carteira de trabalho. Porque como a carteira de trabalho é um documento público e ela vale como prova, né? Então você pode se utilizar das alterações salariais que estão descritas na carteira. Tem um pouco de prejuízo porque, às vezes, a alteração salarial, ela descreve o valor do salário base e não da composição toda do salário. Hora extra, remuneração adicional de insalubridade, de periculosidade, todos os conceituários legais, mas pelo menos ela serve como uma base para você não ter o lançamento do valor do salário mínimo. Ô, Patrícia, quanto tempo antes, então? Você disse se a pessoa quer aumentar, por exemplo, quanto que paga? 5 anos, 4 anos, está faltando para aposentar? Isso é interessante? Sim, qualquer período é interessante. Mesmo que falte 1 ano para recolher, né? Dependendo da média que a pessoa tem, às vezes dá um upgrade, assim, no finalzinho também pode impactar no valor do benefício. Mas o ideal é sempre contribuir o máximo possível, pelo período mais extenso possível, porque o valor do benefício sempre será a média de tudo que você contribuiu. Então, como agora pega 100%, a indicação é que você contribua o máximo possível. Por exemplo, Nani, outra informação importantíssima que o planejamento previdenciário ele consegue detectar. A pessoa abriu uma MEI, por exemplo. O período de MEI, ele pode ser computado para efeitos de aposentadoria, mas na aposentadoria por tempo de contribuição, como você paga um percentual muito mais baixo do que um segurado comum, você tem que complementar o valor contribuído para que aquele valor seja lançado e considerado no cálculo do seu benefício. Então, o planejamento, ele vê cada detalhe. E por isso que ele é tão importante e tão significativo hoje para o segurado brasileiro. É uma programação mesmo, né? Sim. Tem uma pergunta que chegou para você, tá? Vamos lá. Vamos lá? Cadê a pergunta, diretor? Apagar a pergunta, já acho que você deve ter respondido já, né? E qual a maior dúvida hoje quando procura? Então, as maiores dúvidas dentro desse assunto. Por exemplo, às vezes, como hoje o Brasil, a gente tem um número de desemprego muito grande e um crescimento muito grande da atividade denominada contribuinte individual, que é o que envolve o autônomo, o prestador de serviço, o empresário, a pessoa que trabalha na informalidade. Então, a dúvida geralmente é assim, como eu era CLT, trabalhava com registro e a contribuição era retirada diretamente do meu Olerite, repassado para a Previdência, como que eu devo contribuir, sobre qual valor? Então, é muito importante que as pessoas saibam que na qualidade de contribuinte individual, você pode fazer alterações de valores. Olha que coisa interessante, Nani. Então, por exemplo, olha, nesse mês eu tenho aí eu presto um serviço, ou faço venda de um artesanato, ou renda extra, eu trabalho com uma renda extra, e aí eu consigo assim, ó, tem mês que eu consigo ganhar um pouquinho mais e teve outros meses que, infelizmente, eu só vou conseguir contribuir sobre o salário mínimo. Então, eu posso, nesse mês, pagar sobre o salário mínimo e no outro mês pagar sobre o máximo, no outro mês pagar sobre metade do teto da Previdência. Então, você pode fazer
oscilações de recolhimento. Isso é uma coisa muito importante de a gente informar, porque muitas pessoas às vezes pensam assim, se eu estou pagando o teto, eu só posso pagar, se eu não conseguir pagar sempre o teto. Não, você pode mudar, alternar os seus recolhimentos e lá na frente o valor do benefício vai ser feito, calculado com base na média de tudo que você contribuiu. E qual que é o mínimo que tem que ser contribuído? Então, hoje o valor mínimo é 20% sobre o salário mínimo, que é R$ 264, que o salário mínimo agora está R$ 1.320, então 20% dá R$ 264. E o teto máximo da Previdência Social hoje é R$ 7.507,49 e dá um recolhimento de R$ 1.501,49. Então, qualquer valor entre 269 até 1.501,49, a pessoa pode fazer a bel prazer. Pode fazer 300, pode fazer 350, 400, 500, sobre o valor que ela conseguir. Quanto maior o valor recolhido, melhor a média lá no final. E o que é preciso hoje para aposentar? Hoje, para você aposentar, você precisa ter o tempo mínimo contribuído, que para a mulher continua sendo 30 anos, para o homem 35, pagar um pedágio de um tempo a mais, que tem que ser feito o cálculo para saber o quanto a pessoa precisa, e obrigatoriamente, pelas regras de transição da reforma da Previdência, precisa ter uma idade mínima, que geralmente em torno de 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem. E para a aposentadoria por idade, 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher e, no mínimo, 15 anos recolhidos. Doutora, está tendo alguma mudança também para as pessoas do LGBTQIA+. Então, isso é uma coisa também interessante. Você lembra que a gente teve uma pauta exclusiva sobre a questão dessa categoria, né? Das pessoas que alteram o sexo, né? E hoje está uma divergência, tanto na jurisprudência como perante o INSS, de qual regra aplicar. E aí existem duas correntes. Uma corrente que entende que tem que ser aplicado a regra do sexo biológico, ou seja, do sexo que a pessoa nasceu, e a outra corrente que entende que tem que ser aplicado a regra do sexo que a pessoa se define, que ela escolheu ter. Então, o homem que escolhe ter a identidade feminina, ele tem uma corrente que fala que tem que ser aplicada a regra do homem, porque ele nasceu homem, e a regra que entende que tem que ser aplicada às regras da aposentadoria da mulher, já que ele se define e alterou os seus documentos para ser considerado uma mulher. Então tem essas duas correntes. Ainda é uma matéria muito nova perante os tribunais, muito nova perante o INSS, e ainda tem uma grande e vasta discussão aí para frente. Mas o direito tem que se modernizar, tem que acompanhar a evolução humana e saber que essas coisas a gente vai ter que saber como lidar. Eu comungo da ideia e do entendimento jurídico que tem que ser aplicado o sexo que a pessoa se define. Se define também, né? Acho. Tem uma pergunta para você. Vamos lá. Vamos lá? Boa tarde, Nani. Quero perguntar para a doutora. Tenho 63 anos, tenho 28 anos de contribuição e não consigo arrumar mais emprego. O que eu faço para me aposentar? Então, é homem ou mulher, você sabe? Homem. Homem. Então, ele só vai conseguir se aposentar com 65 anos, porque ele ainda não tem nem os 35 para aposentadoria por tempo e ainda não implementou a idade dos 65 anos. Como ele já tem... O que ele faz se ele não consegue emprego? Ele está falando que o problema dele é não conseguir um emprego. Então, já que ele não consegue um emprego, ele pode se manter recolhendo como contribuinte individual, como um autônomo ou como facultativo, que é aquela pessoa que não tem uma atividade remunerativa. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso, mas também vamos supor o seguinte, como ele já tem o tempo mínimo para aposentadoria por idade, que são 15, ele já está com mais de 20 anos de contribuição, pelo que ele disse aí, então ele poderia não fazer nenhum recolhimento até alcançar os 65 anos. Se o valor mensal vai impactar muito na renda dele,
já que ele está desempregado, ele não conseguir realizar a contribuição social, ele pode não realizar a contribuição e esperar alcançar os 65 anos. Porém, mas ele pode como ele não tem recolhimento no período, ele pode ter um impacto no valor do benefício lá na frente, porque todo período que eu fico sem contribuir, isso vai gerar um impacto no valor do meu benefício na hora que a aposentadoria for concedida. E a gente aconselha, Nani, para pessoas que já têm uma idade avançada, já 63 anos, o ideal seria recolha, mesmo que seja o mínimo, porque assim você não perde a sua qualidade de segurado. A minha preocupação é que, às vezes, a pessoa venha ter um problema de saúde, venha ficar inválida. E aí, se ela não estiver contribuindo para a Previdência Social, ela está descoberta pela Previdência Social, porque ela perdeu a qualidade de segurado. O de invalidez é quanto tempo? O invalidez você precisa ter 1 ano de contribuição antes de ficar doente, né? Então, a carência são de 12 meses de contribuição. E para readquirir a qualidade de segurado, você precisa pagar 4 meses. Então, você tem que pagar 4 meses e eles só vão te conceder o benefício se houver um agravamento da doença, se você já tinha doença anteriormente. Porque eles não cobrem uma doença pré-existente. É a mesma coisa que um seguro saúde, né? No qual você faz para ter direito a usar os hospitais. Então, a Previdência Social é de caráter contributivo. Então, a característica primordial dela é a contributividade. Só tem direito a benefício quem contribui. Quem para de contribuir, perde a qualidade de segurado. Consegue ter os dois? Por exemplo, aposentar e a invalidez? E a invalidez? Não, porque aí, na Previdência Social, no INSS, é só uma aposentadoria. Você não pode ter duas aposentadorias. Qual? Você pode escolher a que for mais vantajosa, tá? Pode escolher a mais vantajosa. Mas hoje, a invalidez era a aposentadoria mais vantajosa antes da reforma da Previdência. E depois da reforma? Hoje, ela se tornou um dos benefícios mais baixos que tem concedidos pela Previdência Social. Hoje, então, na verdade, a aposentadoria por tempo e por idade é mais vantajosa do que a aposentadoria por invalidez na maior parte das vezes. Mais perguntas para você. Vamos lá? Boa tarde, sou funcionário público, já me aposentei, mas antes de ser funcionário público era CLT. Durante todo o meu tempo, como funcionário público, paguei a Previdência. Eu teria o direito de me aposentar também pela Previdência? Desde que ele não tenha utilizado o período da CLT para o serviço público. Então, vamos pegar um exemplo. Então, ele trabalhou CLT um grande período, depois ele prestou um concurso e entrou no concurso, perfeito? Se quando ele entrou no concurso e quando ele foi se aposentar como servidor público, ele carregou o período do INSS para o serviço público, aí ele não pode, porque ele já utilizou o período, através de uma certidão de tempo de contribuição. É um serviço do INSS que chama CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. Agora, se ele não se utilizou desse período para se aposentar no serviço público, ele poderá preencher as regras do INSS também e se aposentar no INSS também. Complicado, né? Mas eu tento aqui ser o mais você ajuda, assim, você esclarece possível. Muito. Mas é porque é muito difícil a matéria, né? É muito difícil. E com essa novidade aí agora para organizar esse período para dar entrada na aposentadoria, esse projeto, essa programação? O ideal, né, que a gente fala é para as pessoas procurarem bons profissionais da área, que sejam especialistas, que façam esse planejamento previdenciário, que verifique se tem algum erro no cadastro, verifique se todos os valores que você contribuiu estão lançados no sistema, realizar cálculos como uma pré-aposentadoria para garantir um benefício lá no futuro o melhor possível, né? Inclusive o planejamento previdenciário, muitas vezes ele pode também te dar a ideia do quanto contribuir para a Previdência Social e o quanto fazer de complementação para uma previdência privada. Olha que interessante. Você pode pagar, por exemplo, estou em atraso, estou sem contribuir um tempo, eu consigo esse retroativo? Olha, Nani, isso é uma pergunta super interessante. Até antes da reforma, se você
comprovasse a atividade, você poderia pagar o período que você comprovasse a atividade. Fosse 2 anos que você ficou sem contribuir, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, você podia fazer o recolhimento. Depois da reforma da Previdência, isso teve uma alteração e um impacto muito grande. Hoje você só pode pagar retroativo desde que você também comprove a atividade, mas desde que não tenha passado mais de 1 ano do último recolhimento e o próximo que você fez. Nossa. Então, eles restringiram muito a possibilidade de pagar os atrasados. Vou pagar só 11 meses aí. É, praticamente só 12 meses, né? O máximo que você pode. Né? Tem perguntas para você. Complicaram isso aí, hein? Complicado. Complicaram. Vamos lá? Pergunta. Boa tarde, me chamo Luiz, sou MEI. Doutora, como faço para contribuir um valor mais para comprar um valor maior da aposentadoria? Então, para computar. O valor pago pelo MEI é básico de R$70. Troca essa cor aí, gente, pelo amor de Deus. Tava no preto, vocês me colocaram um fux aí que eu não estou enxergando nada. O MEI é R$71, né? Então, na verdade, o que acontece? Você vai ter que fazer a complementação do MEI. E o que você pode fazer também é realizar uma contribuição no código 1007, que é como autônomo, contribuinte individual, porque aí ele soma com a MEI. Então, vamos supor, eu faço da MEI, complemento a MEI para chegar no salário mínimo e posso pagar o restante sobre o que eu quiser. Como é a mesma categoria profissional, Nani, os valores se somam. É a mesma coisa quando a pessoa trabalha em 2 empregos, tá? Então, os valores para cálculo da aposentadoria, os valores são somados quando eu trabalho em 2 empregos. E quando eu contribuo 2 vezes na mesma categoria de contribuinte individual, autônomo, prestador de serviço, empresário, eu posso fazer vários recolhimentos nessa qualidade e eles serão somados no cálculo do meu benefício. Mais uma pergunta, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, Simar. Pergunta para a advogada se ainda vigora com a reforma previdenciária aposentadoria por idade, com 15 anos de contribuição. Perfeito. Josiane. Ainda vigora. O que vai acontecer é que, com o passar do tempo, a aposentadoria por idade ela vai perdendo efeito no país, porque cada vez mais vai aumentar a idade, cada vez aumentar mais o tempo de contribuição. Mas hoje ela continua existindo, lembrando que é 62 anos para a mulher e no mínimo 15 anos recolhidos e para o homem 65 e também 15 anos recolhidos. E o cálculo é feito sobre a base de 60% fixa, mais 2% por cada ano a mais que a pessoa contribuir, além daquele mínimo de carência previsto por lei. Para saber isso e muito mais, para ficar muito mais fácil, gente, SOS Previdenciário. Isso, mano. Vamos lá. Aí você pode me achar nas redes sociais. Ali. DRA, né? Doutora Patrícia Evangelista, né? Eu tô lá nas redes sociais sempre dando dicas lá, todo dia aí postando uma dica. Facilitando a nossa vida. Facilitando a vida aí dos segurados, prestando serviço público. E aí também um e-mail que é sosprevidenciario@uol.com.br. Obrigada, amiga. Eu é que te agradeço. Pelo menos uma vez por mês consegue vir aqui? Com certeza. Eu que te agradeço, Nani, por essa oportunidade de hoje e sempre por estarmos juntas tantos anos. Tantos anos, tá bom? Né? Uma vez por mês consegue? Uma vez por mês, amiga. vamos lá. Combinado, pra gente esclarecer sempre as dúvidas. Vou pro intervalo comercial, gente. Eu volto com a doutora Raquel Galinatti, tá? A nossa delegada, a delegada número 1 nesse país, vai esclarecer por quê, né? Toda hora a gente fala e, infelizmente, aumenta cada vez mais o índice de morte para as mulheres, né? O feminicídio. Vamos falar, violência contra a mulher no geral, né? A gente volta já já.